Vamos continuar o conteúdo da aula passada de Matemática 2. Na aula passada nós estávamos vendo medida de comprimento. Demos uma olhadinha em medidas de comprimentos, aquelas que são padronizadas e as não padronizadas. As não padronizadas vocês lembram, né? Uma polegada, um palmo, um pé, uma jarda ou braças. Na aula de hoje nós vamos focar mais nas unidades padronizadas de medida de comprimento. Com a necessidade de se obter uniformidade nas medidas de comprimento, surgiram pouco a pouco as unidades padronizadas de medida de comprimento. Atualmente, no nosso Sistema Internacional de Unidades, o SI, a nossa unidade base, ou unidade padrão, ou ainda a unidade fundamental, é um metro, representado pela letra M. Isso nas medidas de comprimento. Há também outras unidades de medida de comprimento, que derivam deles. Algumas são múltiplos e as outras são submúltiplos do metro. Os múltiplos a gente usa para medir grandes comprimentos e os submúltiplos a gente usa para medir pequenos comprimentos. Vocês lembram que na aula passada nós vimos sobre o quilômetro e o centímetro? O quilômetro ele é um múltiplo do metro, pois ele é usado para medir grandes comprimentos. Já o centímetro a gente usa para medir coisas pequenas, medir comprimentos pequenos. Por isso ele vai ser um submúltiplo. Por exemplo, um múltiplo do metro é o quilômetro, né? O km. Lembrando que o quilômetro é representado por km, mas quando a gente vai escrever ele, nós não usamos o km na palavra quilômetro. O km vai servir apenas para representar. O quilômetro ele equivale a 1000 metros. Então, um quilômetro igual a 1000 metros. E o submúltiplo, o centímetro, que é representado pelas letrinhas cm, que equivale à centésima parte do metro, ou seja, 1 centímetro vale 0,01 metro. É só a gente pegar o nosso metro e dividir por 100. Há outros múltiplos e submúltiplos do metro, tais como o hectômetro, que é representado pelo HM, o decâmetro, representado pelo DAM, e o decímetro, representado por DM. Também temos o milímetro, que é representado por MM. Abaixo nós temos uma tabelinha que mostra como eles estão ligados, como eles se relacionam. Aqui no meio de azul nós temos o metro, que é a nossa unidade padrão, né? Daqui do metro para a esquerda nós vamos ter os nossos múltiplos, que são as unidades de medida maiores que o metro. Já para a nossa direita aqui nós vamos ter os submúltiplos, que são as unidades de comprimento menores que o metro. Veja que cada unidade de medida de comprimento é igual a 10 vezes a unidade de medida imediatamente inferior. Escrevendo de outra maneira, podemos dizer que cada unidade de medida do comprimento é igual a 1/10 da unidade de medida imediatamente superior. Quando nós temos 1 metro e queremos transformar em 1 quilômetro, por exemplo, no múltiplo dele, o que é que a gente faz? Isso aqui a gente já sabe, né? Metro nós dividimos por 1000. Mas se quiser transformar numa dessas novas unidades de medida aqui, o decâmetro, o que é que a gente faz? Basta a gente dividir 1 metro por 10. Assim a gente encontra o valor dele. E se quiser transformar 1 metro em hectômetro, basta a gente dividir por 100. Para fazer o inverso, transformar de quilômetro para metro, multiplicamos por 1000. Transformar de hectômetro para metro, multiplicamos por 100. E transformar de decâmetro para metro, multiplicamos por 10. E agora,
em relação aos submúltiplos, se eu quiser transformar meu metro em um decímetro, ó, decímetro, está relacionado a 10 decímetro, né? Então, multiplicamos o metro por 10. Se quiser transformar o metro em centímetro, centímetros, parece com 100, né? Basta a gente multiplicar o metro por 100. E para transformar em milímetro, milímetro de 1000, né? Basta a gente multiplicar nosso metro por 1000. Para transformar dos submúltiplos para o metro, basta a gente dividir por 10 todos. Ó, o decímetro, para transformar em metro, dividimos por 10. Transformar o centímetro em metro, dividimos por 100. E transformar o milímetro em metros, dividimos por 1000. Pronto. Agora nós vamos, nessas relações nós podemos fazer algumas transformações de unidade de medida e comprimento. Vamos ver algum exemplo aqui. Transformar 3,78 metros em centímetros. Como a gente faz isso? Como o centímetro está duas posições à direita do metro, como a gente vê aqui na tabelinha, devemos multiplicar por 100. 10 vezes 10, que temos um númerozinho aqui em cima, vai ser igual a 100, a medida de comprimento dada. Então, pessoal, ó, multiplicamos 100 vezes 3,728, que vai dar 372,8 o quê? Centímetros, né? Multiplicar por 100 equivale a andar com a vírgula duas casas para a direita. Vimos que aqui era 3,728. Andamos duas casas para a direita e encontramos 372,8. Aqui é a representação. Andamos duas casinhas, multiplicando por 100. Agora vamos transformar 423 metros em quilômetros. Como os quilômetros está 3 posições à esquerda do metro, né? Ele está vindo para cá, para a esquerda, devemos dividir por 1000 a medida de comprimento dada. Ou seja, ó, são quantos dezinhos aqui? 3 10, né? 10 vezes 10 vai dar 100, 10. E 10 vezes 10 vai dar 100. E 100 vezes 10 vai dar 1000. Então, se a gente quer transformar de metro para quilômetro, basta a gente dividir a quantidade de metros por 1000. Vamos dividir 423 por 1000. Que isso aqui vai dar igual a 0,423. Dividir por 1000 é equivalente a andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, né? Ó, aqui embaixo, 423, andamos 3 casinhas para a esquerda, colocamos uma vírgula e acrescentamos o zero. Então, esses múltiplos e submúltiplos do metro podem ser organizados em um quadro. Aqui no meio nós temos a nossa unidade padrão, ou unidade fundamental, né? O metro, representado por M, e aqui ele vale 1 metro. Os múltiplos, aqui o decâmetro, representado por DAM, DAM, e vale 10 metros. O hectômetro, HM, vale 100 metros. E o quilômetro, o maior de todos, KM, vale 1000 metros. Já os submúltiplos, né? Nós temos decímetro, representado por dm, e ele vale 0,1 metro, porque nós temos que dividir o metro por 10, né? Por isso que vai dar 5. E o centímetro, representado por cm, vale 0,01, porque nós dividimos o metro por 100. E o milímetro, mm, equivale a 0,001 metros. Por quê? Porque dividimos o metro por 1000. E assim encontramos todos os múltiplos e submúltiplos. Aqui abaixo temos uma observação. As unidades de medida de comprimento, que é o hectômetro e o decâmetro, esses dois aqui, esses dois múltiplos, eles são pouco usados no nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.